Boa tarde, aqui é Samuel Resplandes e a palavra de hoje está localizada no livro de Lucas, capítulo 11, do verso 11 ao 13, que diz: E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Essa passagem a gente aprende que mesmo nós, seres humanos, sendo falhos, cheios de defeitos, a gente sabe amar o próximo, a gente sabe dar a mão àqueles que estão precisando. Claro que muitas vezes a gente não tem condição de estender a mão, muitas vezes porque a gente não tem naquele momento dinheiro, não tem naquele momento um prato de comida para dar, naquele momento não tem uma palavra, a palavra tem, mas ele fala assim, não tem condições materiais, né? Não tem, às vezes não tem tempo para dedicar a pessoa, para dar uma palavra talvez. E muitos filhos, dos filhos hoje em dia, querem que o pai dê tudo, mas tudo na hora dele, quer tudo na hora dele, tipo assim, eles não sabem esperar, pelo menos a hora certa de receber, porque tem muitas coisas que a gente só recebe depois de um certo determinado tempo. E um problema muito recorrente das pessoas hoje em dia é que o problema é que muita gente não tem aprendido a esperar, né? Por causa da ansiedade, né? Por causa da vaidade, mas principalmente por causa da ansiedade. E isso acontece por N motivos, seja na área financeira, conjugal, na saúde, seja na área profissional, ou seja, as pessoas principalmente acabam perdendo, os mais jovens acabam perdendo a cabeça por não esperar. Isso é fé. Na verdade, isso é que é a fé, né? A fé, na verdade, é o firme fundamento, né, das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que está em Hebreus, capítulo 11, verso 1. A gente tem de aprender a esperar, porque tudo tem o seu tempo, né? Muitas vezes a gente fica como eu mesmo, né? Por quantos motivos eu fiquei ansioso, por quantos tipos de causas me fizeram ficar inquieto, né? E a gente tem que aprender a esperar, né? A gente tem que aprender a esperar, porque isso nos ensina, faz com que a gente nos capacita para coisas maiores. A Bíblia fala em outra passagem que eu não peguei a referência, mas que diz que seja fiel no pouco, porque se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, que é Deus falando. Ou seja, se a pessoa não tem paciência para esperar no pouco, ou seja, não tem capacidade de ter paciência no pouco, mas imagina no muito. Se ela vai ter capacidade de administrar os bens dela no muito, né? Outro caso também que muita gente acaba esquecendo, que uma vez eu vi um pastor falando a respeito de bens, riquezas, de posses, né? E ele dizia o seguinte: você já pensou se nós tivéssemos tudo? Tem coisas que Deus deixou na nossa vida, a ausência, que é para a gente correr atrás. Tem coisas que Deus deixou na nossa vida, o vácuo, digamos assim, o vácuo, né? Para que possamos buscar, porque tem coisa. Você já pensou se a gente tivesse tudo? Não, para analisar, vamos analisar se a gente tivesse tudo, como é que seria a nossa vida? Seria uma vida assim, porque o que faz da vida ter graça, o que faz da vida ser interessante é as dificuldades. Por mais que a gente não goste, tenha as dificuldades, realmente a gente
fica triste, né, saber que a dificuldade nos deixa para baixo, né? Mas vale lembrar que se não fosse dificuldade, talvez a vida não teria sentido. Seria tudo fácil. Imagina só, né? Como seria a nossa vida. Não teríamos o que faz, por exemplo, o que faz de um videogame ter a graça é os obstáculos. Imagina você jogar um videogame que não tem obstáculo nenhum. Não tem sentido algum, né? Então, dessa forma, a gente acaba não entendendo o porquê de muitas coisas nós não temos posses, né? De muitas das coisas nós não termos o poder, a posse dela, digamos assim. E muitos profetas na Bíblia passaram por momentos como esse. Você acha que é só você que passou, você aí que está me ouvindo, ou eu? Você acha que só eu passei, ou só fulano, ciclano, beltrano passou? Não. Muitos profetas na Bíblia passaram por momentos de desespero. Um deles foi Elias, né? Elias é um exemplo claro de um grande profeta de Deus que, pelas mãos de Jezabel, era para estar morto. Mas Deus deu o livramento a ele, e ele no caminho, correndo, fugindo do exército de Jezabel, correu, e em um determinado momento da caminhada, ele cansou, parou, descansou, foi deitar e pediu a Deus a morte. Quando foi um pouco tempo depois, um anjo foi lá, visitou ele, deu-lhe pão e água, para que ele pudesse ganhar forças para continuar a caminhada até o Monte Horebe. Então, a gente não pode desistir, a gente tem que caminhar. O justo viverá da fé. E a fé é isso, é você acreditar no amanhã. A fé é você acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje, mesmo sem saber ter a certeza. O que nos motiva a viver é isso. É a gente caminhar mesmo sem ter condições de estar numa situação que queríamos estar. E acontece com todo mundo, dificuldade todo mundo tem. E aquela questão de falar assim, minha família, meu pai é assim, minha mãe é assim, meu tio é assim, minha família é assim, é assado. Uma vez eu fui falar com a irmã, uma colega minha, falei pra ela, fulano, lá em casa é assim, minha mãe tá desse jeito, meu pai tá desse jeito e tal. Ela falou assim, eu falei pra ela assim, será que todo mundo é desse jeito? Ela falou assim, porque eu vejo tanta gente legal, converso com tanta gente legal. Ela virou pra mim e falou o seguinte, é porque você está apenas se comunicando com eles. Se você for conviver com eles, você vai ver a diferença da coisa. Uma coisa é você conversar com alguém na rua, outra coisa é você conviver com ela. Então há muita diferença, mas é uma realidade. Não existe família perfeita então, e no mais, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte, que vocês acham que você que está uma vida aí, está desesperado, está para desistir da vida, está para querer chutar o balde, como diz o ditado, você acha que na mente de muitas pessoas não passam o mesmo que você na sua cabeça está passando? Você acha que você é o único na Terra que sofre dilemas, que sofre por momentos tenebrosos? Não. Você não é o único. Todos nós estamos no mesmo barco. Mas aquele que pode acalmar a tempestade está por vir. E ele se chama Jesus Cristo. Então, vamos esperar Jesus Cristo vir para o nosso barco. Vamos esperar, mesmo que demore um pouco. Essa tempestade vai acabar. E nós estaremos são e salvos, porque não há tempestade que não tenha fim. Como também não há doença, não há epidemia que não tenha fim. Então vamos crer em Deus, gente. Vamos crer em Deus. Eu sei que é difícil, sei que não é fácil. Sei que tem muitas famílias aí que estão pensando, muitas pessoas, membros de famílias aí que estão desesperados por qualquer tipo de problema,
dificuldades, como eu já disse, seja por financeiro, seja por conjugal, seja por material, bens materiais. O que vale nessa vida é a gente poder ter a paciência e o legado que a gente pode deixar, porque mais do que o que mais valoroso que o dinheiro é o nosso legado. Porque o que adianta a pessoa ser rico, milionário, e quando morrer ninguém se lembrar dele, de você? Então você tem que exercer, procurar um meio de, seja em qual área for. Se você tem um sonho, busque seu sonho, corra atrás do seu sonho, sabe? Não desanime, não se desespere, porque como eu, tem um ditado que fala, o homem que não sonha é um homem morto, né? E você, em relação ao desânimo, você acha que não tem dias que eu tô lá embaixo, tem dias que, meu Deus do céu, tem dias que eu tô lá embaixo, eu não tô com nem um pingo de ânimo, não tenho nada. E mesmo assim, nem por isso eu vou baixar a cabeça e vou me render às dificuldades dessa vida, até porque Deus já me fez passar por momentos piores do que esse e eu superei. E outra coisa também, que ninguém fica no topo toda a vida. Ninguém fica no topo. Por mais que a pessoa tenha dinheiro, seja rico, chega os momentos de tensão, momentos de turbulência. Ninguém fica no mesmo nível toda a vida, né? Quantas pessoas que você já ouviu falar que eram ricos, que hoje não tem nada? Ou quantas pessoas você já ouviu falar que eram saudáveis, hoje não tem saúde, hoje não tem... Muitas pessoas você já ouviu falar que tinha família, hoje não tem mais família. Quantas pessoas você já ouviu falar que eram sóbrios e hoje virou dependente de droga. Então, o que vale nessa vida é a gente ter sabedoria. O que vale nessa vida é a gente ter paciência. Como diz o salmista, repetindo aqui o que eu já disse em outros vídeos. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Então, gente, é isso aí. Essa é a palavra que eu tenho para vocês nesse dia de hoje. E quero desejar a você toda sorte de bênção, toda sorte de vitória, e que tudo corra bem na sua vida. E não se esqueça, sejamos pacientes e compreendendo a palavra de Deus, né? Compreendendo aquilo que Deus fala na sua palavra e não deixar apartando do nosso coração a verdade que Ele deixou para nós. É isso aí, gente. Essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Tenham uma boa tarde e obrigado. Valeu, pessoal.